Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Chegou a hora mais agradável da sua semana. Está começando mais um Rotine-se. Eu sou Val Pires e inicio esse papo aqui com vocês. Dezembro chegou e com ele as festas de fim de ano, aquela confusão na nossa rotina, mas também tem uma coisa bem importante, é tempo de solidariedade. Não é isso, Ju Schultz? É isso aí, bom dia, bom dia! E eu trouxe aqui hoje uma pessoa bem especial para falar sobre o assunto, porque, dezembro desperta esse sentimento em todo mundo fica um pouco mais solidário, todo mundo quer ajudar o outro, mas como fazer isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, dentro do tema, sem só ir na modinha, sem lá tirar fotinho, hashtag sou solidária. Então a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial para mim, que é minha prima, Renata Vistuba Correia, para conversar um pouquinho com a gente. Ela é assistente social e ela vai trazer um pouco desse tema para a gente conversar, abrindo um pouco a cabeça sobre essa história aí. Vem para cá, Rê. Bom dia! Bom dia, meninas, como estão? Obrigada pelo convite, estou bem lisonjeada. A gente que agradece. Renata, vamos começar um pouco falando sobre isso, né? Porque essa época do ano é a época que as pessoas se tocam ou se, dá aquele start de que, meu Deus, eu preciso fazer uma ação de Natal, né? O ano inteiro passou e só agora que o coração tocou, né? É muito comum isso, né? É verdade. Eu acredito que seja motivado por questões religiosas, né? Ou porque há uma maior campanha midiática também a respeito disso, de sensibilização, né? Há canais que fazem o recebimento das doações das pessoas, né? Eu acredito que isso motive a sociedade para retirar lá do seu armário, do seu ou então depreender algum recurso para fazer alguma ação nesse sentido, né? Eu acredito que seja por isso. Eu vejo Curitiba com muitas ações por causa do inverno, né, por exemplo. Então a gente tem Sim. muita campanha do agasalho e tudo, mas o nosso papo aqui é rotina. Então, como fazer isso, né? Ou a importância de se fazer essas ações de solidariedade virarem rotina. Eu acho que esse é um tema importante para a gente conversar hoje. Legal, vamos lá. Então conta aí um pouco. Isso. Eu acho que é importante a gente começar a pensar a diferença entre solidariedade e caridade, né? Porque quando a gente pensa numa ação que ela não tem uma continuidade, que ela não tem um caráter de um olhar assim para a pessoa que você vai fazer, que está motivando a tua ação, né? No sentido de olhar para ela a partir do contexto em que ela vive, das possibilidades dela, e com o teu conhecimento propor para ela uma possibilidade de mudança, e verificando também se a pessoa quer aquela mudança, né? Porque não tem essa de porque eu entendo que para você seria melhor isso ou aquilo, você deveria fazer, né? Exatamente. Ela se trata de algo caridoso. Olha, eu tenho uma cesta básica e eu sei que você está com fome, mas a pessoa, ela recebe cesta básica da igreja, ela recebe cesta básica da escola, sei lá, de algum outro mecanismo, e o que ela precisa não é não é assim o arroz e o feijão. Ela vai precisar da mistura, ela vai precisar da bolacha para a criança que tem fome à tarde, né? Então, porque você tem a disponibilidade de doar o que você acha que ela precisa, você não busca com ela aquilo que ela realmente está necessitando, né?
Então, aí é a diferença entre um ato caridoso e um ato solidário. O ato solidário é realmente aquele que você verifica junto à sociedade o que é de importância, relevância, considerando o Estado, principalmente, né, porque é ele que tem que ser o propulsor, né, das medidas de erradicação das vulnerabilidades da sociedade empobrecida, principalmente. E a gente não fala só de pessoas pobres, a gente está falando de vários nichos, né? Pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas. Hoje em dia, né, a gente tem um rol de vulnerabilidades escancaradas, não que elas não existiam, mas que hoje tem nome, né? Sim. Então, quando você vai praticar essa solidariedade, você tem que levar em consideração a realidade do outro, para daí, então, você verificar se você tem possibilidade de ser solidário, né? É a partir da empatia, né? Então, eu acho que primeiro, antes de você pensar numa forma de rotina, você tem que pensar por qual causa você é empático, né? E de que maneira, então, aonde buscar essas informações, de que forma eu posso contribuir, daí pensar na sua contribuição para executá-la, né? A melhor forma ainda é através do Estado, é através de um controle popular, né? A gente se organizar quanto sociedade e fazer essa cobrança para que o Estado haja, né? Porque senão as ideias de solidariedade se deturpam, entende? Não sei se eu estou Sim. sendo redundante, mas... Não, tá ótimo. Não, eu entendi super agora que acabei de descobrir a diferença entre caridade e solidariedade, que era uma coisa que, para mim, andavam juntas e, na verdade, são bem diferentes, né? São E bem agora diferentes. comecei a... Você falou ali um pouco das pessoas em vulnerabilidade, eu me lembrei, inclusive, idosos em asilos, né? Você Sim. tem essas pessoas que, às vezes, por não terem família, vão para um asilo ou são deixadas lá. Esse é um tema que me toca muito, assim. Então, eu sempre... eu vejo assim muitas campanhas para as crianças, né, especialmente, né, envolve muito criança, é na Dia das Crianças, é no Natal, é brinquedo, é tudo, e eu fico sempre pensando nos idosos, nos velhinhos no asilo lá, que ninguém lembra deles, né, são bem menos lembrados, assim, né, isso... Assim, para mim é uma coisa que me toca muito, assim, então eu até andei procurando, não sei se está certo mesmo chamar isso como ato de solidariedade, eu descobri o pessoal que troca as tampinhas plásticas por fralda geriátrica para levar nos asilos, então eu comecei a fomentar essa campanha em casa, no escritório, então a gente junta a tampinha, eu sabia da tampinha para ração. Aí eu descobri, para mim, que eu não tenho pet, não fazia muito sentido essa questão da ração, né? E aí, quando eu soube que dava para trocar por fralda geriátrica, eu falei, nossa, isso para mim é perfeito, assim, porque é uma coisa que eu posso fazer sempre, juntar as tampinhas plásticas, que é uma coisa que a gente consome. É tão simples, né? E a tampinha não é só a tampinha do refrigerante, né? A tampinha de qualquer produto serve para eles. Então, isso para mim, assim, não sei se eu estou realmente sendo solidária, mas foi o momento, foi uma coisa que eu descobri, assim, até a Renata pode me dar uma ajuda aí, se isso já seria um ato mesmo de estar pensando nisso, de estar contribuindo com uma ONG que está fazendo esse serviço, porque também a gente querer, de repente, a gente pode levar as fraldas para um lugar que já está recebendo e eles conseguem distribuir isso de uma melhor forma também, né? Não sei como é que funciona, o que a Rê acha disso, assim. Se esse tipo de ação seria essas ações que ela está falando aí de ações empáticas, de você ter um motivo de empatia. Traz para cá, Renata, alguma coisa nesse sentido, assim, para dar uma luz para o pessoal que está pensando assim, nossa, mas eu junto o lacre da latinha para levar lá para o pessoal para trocar por cadeira de roda. Isso também não deixa de ser um ato solidário para quem faz isso continuamente? Ou é outra coisa isso? Então,
para a gente ver o quanto isso é realmente a mobilização da sociedade é necessária de novo pela falta do Estado, né? Quem está numa instituição de longa permanência, idosos que estão em instituição de longa permanência, que necessitam que a sociedade se mobilize para um item primário que é a fralda geriátrica, a gente vê o quanto o Estado ele está deficiente, porque uma pessoa que está num asilo, vamos colocar assim, né, particular, a família tem que arcar com todas as despesas, inclusive fraldas, né? Então, essa tua mobilização, ela não se trata para uma instituição particular, ela se trata para uma instituição do Estado, aonde a pessoa que está numa instituição de longa permanência, ela está sob tutela do Estado, né, do município, seja quem está ali nas bases de gestão desse estabelecimento, né? Então, alguém está falhando. Entende? E não é a sociedade, porque a sociedade deixa ali, faz os seus pagamentos de imposto e tal, e tudo isso ele está garantido para as ações que são movidas em prol da sociedade, né? O que acontece, às vezes, é que existem licitações para aquisição desses materiais, né, para tudo do Estado precisa de aquisição, para aquisição precisa de licitação. Então, esses itens acabam, às vezes, sendo precários, no sentido de não ter tanta qualidade, né, e o estabelecimento necessita utilizar o que seria mais de um produto, mais de uma fralda, vamos colocar esse item, para suprir a necessidade daquela pessoa, daquele indivíduo, né? E o que o município acaba disponibilizando acaba sendo insuficiente. Então, aí é a necessidade da mobilização, né, da sociedade em outros setores, de outras formas, para que seja alcançado o bem-estar no caso da pessoa idosa, né? Não é o ideal de sociedade que a gente pensa, né? Mas é necessário, sim, que a gente não desampare, né? Então, é uma ação solidária porque você se sentiu empática e você está fazendo algo que é contínuo, né? Porém, você não sabe se realmente aquela instituição está fazendo bom uso das fraldas que ela recolhe a partir da tua intenção e da tua mobilização, entendeu? Então, você não sabe se a instituição realmente compra essas fraldas. E qual é a instituição? Né? Você consegue pensar em mais de uma instituição através da tua ação solidária, ou outras instituições também são premiadas, vamos dizer assim, com a sua ação, entendeu? Por isso que a gente não consegue, quando a gente tem algo que é individual e não atravessa o Estado, a gente não consegue fazer o controle da ação, entende? A Ela gente vai, fica vai, vai contar com o bom senso e com o coração bondoso das pessoas que estão no outro lado, né, digamos assim. exatamente, né? A gente não consegue ter certeza se a nossa intenção e aquilo que a gente está partindo do princípio vai chegar no ponto fim daquela nossa mobilização, entendeu? A gente não consegue saber se eu estou trocando as tampinhas em prol das fraldas geriátricas, mas de repente a instituição não compra as fraldas geriátricas. Eu não sei se essa tampinha é revertida em recurso, em valor monetário mesmo. De repente, naquele mês, ela precisa comprar arroz, porque faltou, entendeu? Você não consegue ter o controle da tua ação. Por isso que ela acaba sendo algo mais de caridade do que de solidariedade. E porque não tem esse controle, entendeu? Por mais que seja um ato contínuo que você esteja fazendo, por mais que você mobilize a sociedade para que haja uma continuidade desse serviço, né? Para que hajam as possibilidades dessas pessoas acessarem um bem e um conforto,
né, que seria através do Estado, mas você não consegue saber se realmente é para aquele fim, entende? Sim, é muito interessante porque, assim, é difícil, acho que as pessoas, muitos vão se identificar, mas você contar com o Estado, né, em ações como essa, eu acho que é complexo. Então, as pessoas acabam, talvez, seguindo para a caridade, que são ações mais pontuais que, olha, estou doando e vai chegar realmente para essa família que eu estou doando, né? É, Há um tempo atrás, eu participei de um projeto, na verdade, ajudei a divulgar e acabei participando mais, que é o Brasil Sem Frestas. Então, qual que é o objetivo deles? Arrecadação de caixas de leite para fazer um isolamento térmico nas casas de pessoas vulneráveis. Eu acompanhei toda a etapa do processo, desde a costura das caixas e tal, e talvez nesse caso eu tenha total certeza as caixas estão sendo usadas para esse fim. E realmente fez a diferença na vida de muitas famílias, ainda faz. É um projeto simples, que é só guardar a caixa de leite, né? Então, algo que vai fora para nós, não tem valor, né, no fim das contas, mas que fez muita diferença na vida de muitas pessoas que eu pude de perto acompanhar. Isso foi riquíssimo, e acho que é uma ação realmente continuada e que eu consegui ver toda a etapa, né, do início ao fim, da aplicação dessa caixa, né, que eu fiz a doação. Sim. Você falou que o Estado, realmente o Estado não vai mobilizar a sociedade para arrecadar tampinha ou caixa de leite, né? O Estado, ele faz a manutenção de suas instituições fundo a fundo. Então, a partir de uma de um contrato, vamos falar assim, né? As instituições que prestam os serviços, independente se é para criança, se é para idoso, se é para, enfim, para qual tiver conveniado com aquela prefeitura, é feito o repasse do valor fundo a fundo, né? Então, essas mobilizações que são terciárias, né? Elas acabam partindo da sociedade civil através de ONGs, através de articulações, né, aonde se alguém prestou atenção, alguém que detém o conhecimento, porque eu não tenho conhecimento de que caixa de leite isola, né, a gente faz uma ideia, mas a gente não eu, quanto assistente social, não detenho esse conhecimento. Então, foi alguém específico da área que se envolveu com a comunidade em questão, que verificou a necessidade daquelas pessoas terem mais conforto em seus lares, porque sentiam frio dentro de suas casas, e com o seu conhecimento pôde fazer uma intervenção naquela sociedade. Esse é um ato solidário. Você, através do seu conhecimento, você conseguir promover algo para a sociedade, para que ela seja menos pior, né? Porque ainda falta muito para ser melhor, né? Então, isso é muito bacana, porque realmente demonstra o quanto a sociedade pode ser solidária no sentido real da palavra, né? Uhum. Exatamente. E é interessante a gente pensar também que é outro ponto, né? Nessa época, vou fazer doação de cesta básica. Aí vai nas principais instituições que têm já o auxílio do governo e tudo mais. Mas tem muita gente na rua. Tem muita gente que não tem uma instituição ou que não tem uma direção para se sustentar, para poder comer, né? Uma coisa que eu acabo fazendo muito ao longo do ano é a doação de comida mesmo, na rua. Doação de lanche. No aniversário da minha filha, eu fiz alguns kits de pãezinhos, fiz cachorro-quente e distribuí. E assim, a gente consegue atender pelo menos aquele momento de fome, né? Porque assim, eu vou fazer uma ação de Natal, então eu vou lá no asilo XYZ, que já tem o atendimento do Estado, vou no hospital tal. Então, assim, tem nomes já marcados, mas e todo o resto? Nesse ponto, quando eu vou realizar algum tipo de ação, eu tento buscar instituições que não tenham tanto essa visibilidade do Estado, porque talvez recebem menos ajuda
ou quase nada de ajuda. Tá errado. Que Não, não, você, e como é que é a tua não, eu não visão, né? tô aqui para dizer se tá Não, mas qual que é a certo, sua se tá visão? errado, Qual que é a sua né? visão sobre isso? De que forma a gente, né? É, Enfim, como melhorar essas ações que a gente já faz, sabe? sim, o que eu quero trazer à luz aqui é que realmente a instituição que deveria manter essas instituições de forma que fosse igualitária, para que não houvesse mesmo instituições que recebem mais, que têm mais visibilidade, e nananã, e outras que estão precárias, entendeu? É o Estado, é que fosse de uma forma real e proposicionasse, edita essa parte, mas que desse uma propulsão assim para todas as instituições, entendeu? De Sim. uma forma que fosse real para todas, né? E ainda assim, essas ações que se faz de entrega, a gente vê o quanto está deficitária as políticas sociais, entendeu? E Totalmente. o quanto tá falhando, cara, não tem o que falar, né? Uhum. Então, seria necessário, assim, além dessas nossas ações quanto sociedade civil, que auxiliam, já que o Estado está deficitário e as instituições estão aí, estão necessitando de auxílio, sim, mas que a gente pudesse, concomitante a essas nossas ações, fazer a nossa participação popular de uma forma real, para que a gente pressionasse o Estado a assumir essas coisas. Bom, se a tua causa é com o idoso, e se a tua causa é com a pessoa em situação de rua, é, vamos procurar de que forma em que a gente pode realmente efetivar o controle social, entendeu? De que forma que a gente pode fazer com que a sociedade civil se organize e faça valer aquilo que o Estado tem como competência, entendeu? Eu Uhum. acho que aí é que a gente precisa, além dessas ações que são emergenciais, porque a fome, ela não vai esperar o Estado se mobilizar ou a sociedade civil se mobilizar para que ela seja erradicada, né? A Sim. gente precisa Uhum. fazer, se a gente tem a iniciativa de fazer ações isoladas, né? Falar caridade é algo assim que é tão pejoritário, né? Mas de uma forma isolada, ações isoladas, vamos colocar dessa maneira, é, então a gente precisa também fazer, porque a fome não tem pressa, até me perdi no meu pensamento. A fome tem pressa, né? A fome e as necessidades das instituições, elas não conseguem esperar. Então é necessário que a gente faça uma força-tarefa comum, entende? Quanto sociedade civil organizada, e ali em prol do indivíduo, daquela pessoa que está esperando e que está necessitado. Uau, como é complexo, mas como é, É, é instigante ao mesmo tempo, né? Eu sempre tive esse olhar e gosto. E outro dia eu estava conversando, né, sobre essas pessoas que moram na rua e às vezes você vai fazer uma doação, tem muitas que são muito gratas, né? Falam coisas bem que tocam muito a gente e em sua maioria homens. E outro dia eu falei, nossa, esse rapaz é tão bonito. Esse rapaz, trocado, com banho tomado, trocado de roupa, ele poderia super arrumar um emprego, né? E aí eu falei, puxa, podia existir, deve existir, enfim, mas eu fiquei com vontade de fazer um projeto ou algo que desse essa oportunidade. Então, ó, tá aqui um banho, uma roupa limpa, te capacitar para o teu trabalho, para fazer alguma. Poder ter o sustento para sua casa, para sua família, mas assim, são tantas necessidades. Então, será que aquela pessoa tem casa? Será que aquela pessoa tem vontade? Porque no começo da nossa conversa você fala disso. Ah, eu identifiquei isso, mas será que a pessoa quer? Né? sim. De que forma? Onde? Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa maior, eu acho que a sociedade ela pode sim se mobilizar e acho que tem tido bastante reflexo positivo por essas mobilizações,
Mas às vezes, né, a gente quer fazer tão mais, porque a gente vê tanta deficiência. Tem muita gente na rua pedindo, Tem né? famílias inteiras na rua, Famílias guria, inteiras. que, que perderam suas casas, né? Ainda mais agora, nesses últimos anos, enfim, não quero causar polêmica, né? Mas houve sim uma queda, uma maior ascensão das pessoas que já estavam em situação de pobreza e acabaram ficando em uma situação de extrema pobreza, né? Que perderam suas casas, que não tiveram condição de continuar pagando aluguel, que perderam emprego, sabe? Então, tem muita gente em situação de rua, sim, aumentou muito o número de pessoas em situação de rua. Mas a pessoa em situação de rua é uma polêmica, né? Porque a gente olha, justamente, a gente olha a beleza da pessoa e pensa nas possibilidades que ela pode ter, e às vezes é uma pessoa que teve todas as possibilidades, né? E passou por uma vida, eu conheço pessoas que tiveram muito, muito dinheiro, e estão em situação de rua porque querem permanecer nessa condição. A rua é um lugar atrativo, ela não tem normas, né? Ela tem sim uma situação de frio, de perigo, né? A pessoa em situação de rua, ela acaba tendo muito mais oportunidade de se tornar dependente química, né? Porque tá ali, ela tá no chão, ela tá no sujo, né? Ela se mistura nesse contexto, né? Então, ou o próprio alcoolismo, né? Então, tem pessoas que realmente não conseguem sair dessa situação porque vivem uma questão de saúde mental, né? Tem pessoas que vivem nessa situação por dependência química, e tem pessoas que não querem. Ninguém é filho de chocadeira, né? Ninguém saiu do nada, do além, né? Só que tem famílias que não aceitam a pessoa na sua condição, naquela regra em que ela se coloque, que ela se coloca para ela, né? E ela não quer, de repente, se submeter às regras que são de uma família. Então, ela se mantém nessa condição de situação de rua, entendeu? A gente motivar essas pessoas de uma maneira que a gente possa fazer uma sensibilização é interessante, porque às vezes a pessoa perdeu a referência de uma casa, da segurança de um lar, de um convívio familiar, de vínculos familiares, né? Às vezes as pessoas, elas se perdem nos pensamentos em relação a isso. Às vezes, muito tempo em situação de rua, ela se torna como ela se torna parte dessa vivência, desse cotidiano, sabe? Sem a necessidade de se preocupar, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água, eu tenho que comprar a comida, e a criança, e o vizinho, e o gato, e o cachorro, né? Quem vive em situação de rua são outras regras, outras normas que nós que temos um lar e uma casa, a gente não consegue nem imaginar que isso possa existir, mas ela existe, e a pessoa, ela está muitas vezes nessa situação porque ela quer se manter nessa condição. Né? Existem condições que não, existem situações onde a pessoa está porque perdeu tudo e estando em situação de rua é mais difícil dela conseguir uma oportunidade de emprego, porque sim, que nem você falou, elas têm dificuldade de acessar serviços onde ela possa manter a higiene pessoal, por exemplo. Quem vive em situação de rua, às vezes não consegue um copo d'água, né? Nossa, imagina. Cara, é um negócio, porque o comércio também não, o comércio e as famílias, no geral, se alguém bate na tua casa e pede um copo d'água, tem gente que nega, por É algo incrível tão que básico, né? pareça. Meu Deus. Pois é, tem gente que vê que é uma pessoa que não está bem cuidada, vamos colocar dessa maneira, não atende, Sim. né? Então, assim,
não é fácil viver em situação de rua, e a pessoa que permanece nessa condição é porque ou tem alguma questão de saúde mental, ou dependência química, ou, ou perdeu a esperança. Nossa, olha que forte essa frase, né? Perder a É, esperança. É perdeu a verdade. esperança. Daí vem isso que você falou de tentar conhecer um pouco, pelo menos, né, a história da pessoa para ver como você pode ajudar ela e se você pode ajudar também, né? Porque nem todo mundo vai querer ser ajudado e você obrigar alguém a ajudar alguém também não resolve, né? Você Não. querer arrancar, que nem a Valéria falou, o rapaz que ela achou bonito, vai que de repente ele está nessa situação porque ele quer, como você É. colocou ali, né? Ele, por algum motivo, ele se colocou nessa situação. Você não vai poder arrastar ele para baixo, para dentro de uma barbearia, cortar o cabelo dele, arrumar ele e mandar ele procurar um emprego. Se não é essa a opção dele, ou se por algum motivo ele acha que ele não vai saber viver dessa forma mais, talvez tenha que se procurar outras maneiras também de ajudar, né? Porque quando vocês estavam falando de fome, eu estava pensando nisso, vocês acabaram trazendo o assunto. A fome não é só fome a comida, né? Tem a fome do conhecimento, essa questão de arranjar um lar, de ajudar até pessoas que estão em menores condições poderem voltar a estudar quando tem vontade. Acho que tem várias maneiras que a gente pode pensar nisso, né? Acho que não é só um tipo de a solidariedade, a gente pensa muito nesse lado do carente, da comida e do lar, mas acho que também tem a parte da educação, por exemplo, né, que a gente pode ajudar de algumas maneiras, né. Eu vi um exemplo essa semana do pessoal de uma ONG que ajuda alunos que são exemplares academicamente destacados, e eles ajudam esses alunos a se colocarem em escolas particulares para poder fazer o segundo grau e poderem ir para a faculdade. Então, é uma outra maneira também, né? Você ajudar. A carência dela não era de um lar, não era de uma comida, era de um estudo melhor para ela poder conseguir uma posição acadêmica melhor e conseguir. E ela, por ter um destaque numa escola pública, e nessa ONG, essa ONG vai e tem algumas escolas, eu escutei isso na formatura que eu fui nessa semana, a escola, ela recebe esses alunos para fazerem como bolsistas e sendo academicamente destacados, terem essa possibilidade, né? Também é mais uma forma de você ajudar e ser solidário, e daí não seria caridade, eu acredito, nesse momento, né? Porque você está suprindo a necessidade, porque o aluno queria essa necessidade, né? Então, é uma outra forma também, porque a gente acaba também lembrando muito do pessoal que está lá como você começou antes da gente entrar no ar, né, Renato, falando da pirâmide, está muito lá embaixo, mas às vezes a pessoa está um pouquinho acima, mas ela não consegue também galgar um degrau a mais para poder mudar a situação dela, né? E com um impulso ela também pode ser ajudada de alguma maneira, né? Ela ficou pensando ali, eu fiquei, ai meu Deus, será? Eu me perdi na tua fala, Ju, porque assim, quando a gente fala numa sociedade piramidal, a gente está falando por questão de poder, né? Hoje em dia, na nossa sociedade capitalista, quem detém poder é quem tem dinheiro, entendeu? E eu, quanto assistente social, ainda almejo uma sociedade horizontal, onde todas as pessoas possam ter os mesmos acessos, né? E a questão de poder, ela ser do povo, né? Porque nós somos a maioria. As pessoas que estão no poder, na verdade, elas representam o povo, né? Elas não são as pessoas que têm o poder porque estão nas cadeiras, né? Elas, na verdade, estão representando a maioria que somos nós. Então, quando a gente fala para a pessoa conseguir subir um degrau a mais, como teve na sua fala, assim, eu acredito que seja na questão de conhecimento mesmo, né? Porque a gente vai conseguir
adquirir esse conhecimento e depois a gente precisa reverter esse conhecimento em prol da sociedade, né? Como fez o rapaz, a pessoa que teve a iniciativa do leite ou a iniciativa da tampinha, enfim, né? Ele adquiriu aquele conhecimento e ele transformou isso em prol da sociedade. Então, eu acredito que sim, é necessário que hajam investimentos na questão da educação, porque ainda é só através da educação que a gente vai conseguir fazer uma mudança, promover mudanças, né? Eu acredito nisso também. Renata, muito, muito legal tudo que você trouxe. Eu acho que abriu os horizontes aqui, né, do que a gente faz, é uma autoanálise aí do que a gente faz, mas também é para deixar uma pulguinha atrás da orelha de quem nos ouve, né, de como como ser solidário efetivamente, né, não ir só para o lado da caridade, de ações pontuais, mas como transformar essas ações em rotina, né, de como poder, como sociedade, se manifestar, né, se mover em prol de quem está precisando, né? Então, cada vez mais pessoas estão precisando, né? Então, que a gente possa aí promover uma reflexão importante para esse momento, já que é o momento, entre aspas, da solidariedade, mas que isso possa se estender ao longo do ano. Muito prazer te conhecer. Prazer conhecê-las também. Eu só gostaria de fazer uma última fala, bem rapidinho. Fica à vontade. Que uma forma de a pessoa promover algo através do Estado, né? Porque a gente falou muito de ações solidárias e como fortalecer o Estado, mas uma forma de que a gente, enquanto sociedade, pode fortalecer o Estado de uma forma que é regulada, né? É através da doação do imposto de renda. Isso realmente funciona, sabe? A gente vê instituições fazendo chamadas, né? Ai, doe para tal instituição seu imposto de renda. Mas isso ele vai através do Estado para doar para instituições que estão vinculadas ao Estado, sabe? Então, isso é legal e é real. Existe o Fundo Estadual da Assistência Social da Criança e do Adolescente, do idoso, né, que você pode escolher para qual fundo que o teu imposto de renda vai, né? Isso aí pode ser uma forma também de você ser solidário e você fazer isso através do Estado. Perfeito. Beleza, meninas? Obrigada bacana, pelo convite. Mais uma coisa que a gente, né, não saberia sem ter alguém para nos orientar e nos passar essa informação, né? Então fica aí a lição, né, de casa para a gente analisar, até assim, né, não dizendo que é errado você fazer ações pontuais, né, mas se você tem condições de fazer uma ação um pouco mais continuada, ir atrás dessas ações continuadas. Se no momento você não tem condições, faça uma ação pontual, não deixe de fazer, não é isso que a gente está querendo dizer, né? Não, de forma nenhuma. Ninguém está dizendo, proibindo agora, vai fazer campanha só no Natal, então não vai mais. Não. Continue, que é feio, mas se não é feio. Né? Claro que é super bacana, mas se você puder ir atrás, e até isso que você comentou, né? De seguir essas coisas da tampinha, do lacre da garrafa, da doação da garrafa, que tem várias coisas, né? Que estão agora, cada vez vai aparecendo mais coisas que a gente pode doar especificamente, o blister do remédio, ir atrás não só de doar num lugar, mas descobrir, como a Valéria falou, né? Acompanhar um pouco mais de perto isso também, né? Não simplesmente não deixar só a caixinha lá, né? Não, ver o que acontece com isso, né? E fazer isso, mas também dar uma pesquisada naquela instituição, naquela ONG onde você vai deixar, ver se eles também não precisam de uma ajuda lá dentro. Às vezes, em vez de você doar a tampinha, trabalhar junto com eles em prol de alguma coisa, talvez seja mais bacana e até te ajude a crescer de alguma maneira, né?
Mas faça revoltado, indignado com o Estado, porque o Estado não está dando conta de fazer o que ele precisa fazer, entendeu? Eu vou juntar aqui as tampinhas, mas sabendo que o Estado é que devia fazer isso, e não eu, quanto sociedade civil, e não, entende? E de que forma que eu posso pressionar o Estado para que aquela instituição e tantas outras não precisem mais fazer esse tipo de ação para dar conta de suas necessidades, né? Eu acho que além de você fazer, mas você também criar um senso crítico de que, pô, tá errado isso aqui, tem alguma coisa que a gente precisa fazer para que o Estado dê conta. É isso Não aí. se conforme, não se Não se conforme. conforme, mas faça brabo e vá atrás de garantir que o Estado também dê conta de fazer o papel dele. Eu acho que todos, né, temos que estar juntos, né? O Estado tem que fazer o papel dele e a gente também não vai, mesmo que vamos no mundo ideal que o Estado desse conta, a gente também não poderia deixar de fazer algumas coisas e algumas ações aí benéficas para algumas pessoas, né? No mínimo dar bom dia, pelo menos, né? Se todo mundo tivesse você disse, numa sociedade horizontal, pelo menos dar bom dia para as pessoas, né? Exato. Porque às vezes você cruza com uma pessoa ali, o rapaz está ali varrendo a rua no trabalho dele, você nem olha na cara dele para dar um bom dia para ele, né? É verdade. Hoje eu fiz isso vindo para o escritório aqui, dei um susto no rapaz, garoa, tal, não sei o quê, ele ali super concentrado, daí ele me olhou e eu falei, bom dia! Ele olhou para mim assim, super assustado, tipo, nossa, como assim bom dia? Exato. As pessoas ainda se assustam com isso. Né? As pessoas se assustam, e tudo bem que Curitiba tem esse clima meio nublado, meio chuvoso e tal, mas né, não deixa de ser um bom dia, pelo menos a pessoa vai ter um dia continuado de trabalho. Acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer por qualquer um, não importa Exato. quem seja, e isso faz tão bem para todos, né? Eu acho pode que ser uma ação continuada também. Né? É uma ação continuada que não faz mal para ninguém. Você não gasta dinheiro, só vai gastar um pouquinho de saliva ali, mas olha, faz campanha da Ju, danado, né? Campanha da Ju, hashtag diga bom dia. Diga bom dia para as pessoas, por favor, né? Vamos tirar essa fama de que curitibano não dá bom dia no elevador, pelo amor de Deus. Eu luto contra isso também. Mas o papo foi muito bom. Obrigada, Rê. Obrigada, meninas. Espero não ter sido muito prolixa e não ter utilizado tantos vícios de linguagem. Ontem eu reouvindo os meus áudios, vocês não me respondiam, eu dizia, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu mandei algum áudio que, putz, não ficou legal. Não se preocupe. E cheio de né. Eu falei, meu Deus, né? Que droga! Mas é normal, fique tranquila que é assim mesmo. Mas olha, foi super legal, super gostoso. Eu também gostei. E assim, bem esclarecedor, né? Eu acho que ajudou bastante gente aí a entender um pouco mais o que seria e até o que está fazendo, analisar um pouco melhor o que está fazendo, né? Às vezes acha que está fazendo alguma coisa e não está, ou está fazendo e de repente percebe que poderia estar fazendo melhor. Então, acho que isso é muito legal, assim, eu acho que dezembro é justamente isso, né, é o mês que a gente reflete um pouco sobre como foi o ano, o que a gente pode fazer para o outro ano ser diferente, dezembro acaba sendo um mês de muita reflexão para muita coisa, né, então eu acho que é a época certa para a gente trazer esse assunto, para poder pôr essa pulguinha, como disse a Valéria, atrás da orelha de todo mundo aí, para todo mundo ficar aí se coçando e pensando como melhorar. E um pouco de indignação que a Rê colocou, que eu achei ótimo. Né? Porque então, a gente vai fazendo sem pensar em quem é responsável por isso, né? Exato. A gente se sente responsável, né? Eu acho que a gente se sente até culpado às vezes, né, de não estar fazendo, poder fazer e se sentir culpado de não poder fazer, e daí entender que não é culpa nossa, que na verdade existiria uma outra pessoa que deveria estar, não é uma outra pessoa, né, é uma outra organização que deveria estar, né, nesse papel e que não está, né? E que está falhando. Eu acho que é aí que a gente fecha daí esse pensamento aí para todo mundo ficar com essa pulgona, já não é mais uma pulguinha, para pensar um pouco mais e fazer as ações um pouco mais conscientes. Muito obrigada, Rê.
Obrigada, eu que agradeço. Nos falamos. Foi ótimo. Nos falamos. Beijo. Tomara que nos falemos, né, Julinha? Com certeza. Beijo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço. Até! Tchau, tchau!